Ok, vestibulandos, vamos voltando aqui para a última aula do domingo, nossa aula comigo aqui, professor Luiz Carlos. Vamos fazer algumas questões aqui de cinética química. Professor Jonaldo. Ao fazer pão caseiro, deixa-se a massa descansar a fim de que o fermento atue. Algumas cozinheiras costumam colocar uma pequena bola de massa dentro de um copo com água. Após algum tempo, a bolinha, inicialmente no fundo do copo, passa a flutuar na água. Isso indica que a massa está pronta para ir ao forno. Com base no texto, podemos afirmar que... Para cá, vestibulandos, aqui comigo. Vejam bem, uma questão de cinética química, de velocidade da reação. A cozinheira colocou a bolinha de massa dentro do copo d'água, ela afundou. Significa então que a bolinha é mais densa do que a água, tá certo? Com o tempo ela subiu, significa então que ela tornou-se menos densa, que ocorreu reação química conhecida como a fermentação, tá certo? Que libera gases e aí aumenta o volume, a densidade da bolinha diminui e sobe. A massa não altera, mas vai alterar aí a parte do volume. Densidade depende da massa e do volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Então, se a bolinha estava no fundo do copo, era porque a densidade dela era maior do que a da água, tá certo? Como a bolinha de massa ocorreu reação e ela aumentou o seu volume, então diminui a sua densidade, que densidade é inversamente proporcional ao volume. Então, se diminuiu a densidade, é por isso que a bolinha sobe. Então, vamos para as alternativas. Leia aí, professor Jonaldo, na telinha aí. Primeira afirmativa. A densidade inicial da bolinha é maior que a da água? Certa, né, vestibulando? Que a bolinha ficou no fundo do copo, tá certo? Então, se desceu é porque ela estava mais densa. Então, a primeira está correta. Segunda, professor Jonaldo. A atuação do fermento faz a bolinha flutuar porque a fermentação libera gás dentro da massa. Isso faz a bolinha aumentar o volume até ficar menos densa que a água e subir. Ok, vestibulando para cá. Como nós falamos, densidade depende da massa. Quanto maior a massa, maior a densidade. E é inversamente proporcional ao volume, né? Então, se o volume aumentou, a densidade diminui. Então, a bolinha inchou, diminuiu o volume, ela ficou menos densa que a água, por isso que a massa, a bolinha sobe. Ok? Então, a segunda aí na telinha também está correta. Primeira correta, segunda correta. Terceira, professor Jonaldo. Em dias frios, a bola leva mais tempo para subir, porque a fermentação, como toda reação química, tem sua velocidade reduzida com a diminuição da temperatura. Ok, vestibulando. Você veja bem num próprio incêndio, né? O incêndio aumenta, né? Ele se torna uma proporção maior porque a alta temperatura ajuda a velocidade da reação, ok? Então não esqueça, quanto maior a temperatura, a reação é mais favorável a ocorrer, ok? Como colocou aí na questão que o dia estava frio, então temperatura menor, isso diminui a velocidade da reação, ok? Então não esqueça que a temperatura influencia na velocidade da reação. A primeira está correta, a densidade inicial da bolinha é maior que a da água, por isso que a bolinha desceu. A segunda está correta, a fermentação aumentou a bolinha, se aumentou o volume, diminui a densidade, então a bolinha subiu, ficou menos densa que a água. E a terceira está correta, em dias frios, temperatura menor, a velocidade é menor. Então, todas as três corretas, nós teríamos como alternativa a letra E. As alternativas 1, 2 e 3 são corretas. Segunda questão, professor Jonaldo. A reação 2A mais B, produtos, né, que resulta, né, em produtos, apresenta uma lei de velocidade expressa por V igual a K, que multiplica A ao quadrado. Se a concentração do reatante A for mantida constante e a de B for duplicada, a velocidade de reação fica multiplicada por um fator igual a...
Vestibulandos, nós falamos aqui, ó, para cá, que a velocidade ela depende da temperatura. Quanto maior a temperatura, mais favorece a velocidade de uma reação. Mas nós sabemos também que depende da quantidade de reagente e da concentração do reagente. Quanto mais concentrado for o reagente, tá certo? Quanto maior a concentração do reagente, a velocidade também vai ocorrer. Mas nem sempre os reagentes que estão lá na reação influencia diretamente na velocidade, tá? Porque algumas reações são feitas por um mecanismo, por etapas. Então, alguns reagentes são eliminados de tal forma que não influencia na velocidade. Então, olha aí na telinha, foi como nessa questão, ó. Quem seria os reatantes ou os reagentes aí? A e B. Só que a lei da velocidade, ó, está dizendo que depende de uma constante e de A ao quadrado. Então, a lei da velocidade aqui está dizendo que a velocidade dessa reação só depende do reagente A. Só depende do reagente A, não depende do reagente B. Então, como a equação aqui, a velocidade, depende do reagente A, se a concentração do reagente A for mantida constante, e a de B for duplicada, a de B sendo duplicada não vai influenciar na velocidade, porque a velocidade da reação, que foi dada a lei aqui na questão, isso é dado, não depende de B. Então, se A continuar constante, a velocidade vai ser multiplicada, vai continuar o mesmo valor, ou seja, vai ser multiplicado por que número? Pelo número 1, ok? Então, ela depende de A ao quadrado. Como A manteve-se constante, que a questão deu aí, que ele estaria constante, então a velocidade continua constante. Ficar constante vai ser multiplicada por que número? Para ficar com o mesmo valor, vai ser multiplicada pelo elemento 1, ok?